Ela estava ali de uniforme azul, esfregando o chão quando o milionário jogou os papéis na mesa e riu. Se conseguir traduzir isso do chinês, te dou meu salário. Ele não fazia ideia de quem estava desafiando. Marina Santos chegou ao 42º andar às 6 da manhã, como fazia há 3 anos. O carrinho de limpeza chiava no corredor silencioso do prédio mais caro de São Paulo. Ela gostava daquele horário. Ninguém para olhar atravessado. Ninguém para tratá-la como se fosse invisível. Só ela, o trabalho e a paz de quem sabe exatamente onde está pisando. A rotina era sempre a mesma. Começar pelos banheiros, depois as salas de reunião, deixar o escritório da presidência por último. Matheus Santana, o milionário dono da Santana Holdings, chegava sempre às 8 em ponto. Marina tinha exatos 120 minutos para limpar, organizar e sumir antes que ele pisasse ali dentro. 3 anos ouvindo histórias sobre aquele homem e sabendo que ele demitia gente por qualquer bobagem, que gritava com gerentes até eles saírem chorando das reuniões. Um homem que tinha 50 milhões na conta bancária, mas zero paciência para quem considerava inferior. Marina tinha aprendido a regra número 1, seja eficiente e seja invisível. O escritório dele parecia um museu. Mesa de mogno que custava mais que um carro popular, tapete persa autêntico, janelas enormes mostrando a cidade lá embaixo. Marina começou pela mesa, como sempre. Pano especial no mogno, cuidado com cada detalhe. Matheus era obsessivo por perfeição, e ela não podia se dar ao luxo de errar nada. Foi aí que viu os papéis espalhados por toda a mesa. Documentos estranhos com símbolos que ela reconheceu na hora, caracteres chineses. Seu coração disparou por um segundo. Fazia 3 anos que ela não via mandarim de perto. 3 anos fingindo que não entendia nada além de português básico. Marina olhou ao redor, confirmou que estava sozinha e seus olhos correram rapidamente pelas primeiras linhas. Acordo de parceria empresarial. Ela traduziu automaticamente na cabeça, mas parou na hora. Não podia. Depois do que aconteceu no emprego anterior, depois de como tinham destruído ela, não podia nem demonstrar que sabia ler aquilo. Concentrou no trabalho, limpando ao redor dos papéis sem tocá-los. Mas sua mente continuava processando o que tinha visto. Valores astronômicos, termos jurídicos complexos, carimbos oficiais. Era um contrato internacional sério, do tipo que movimentava milhões de reais. O barulho de passos rápidos no corredor quebrou sua concentração. Passos furiosos, determinados. Marina conhecia aquele som. Quando Matheus Santana estava com raiva, o barulho das pisadas dele ecoava por todo o andar. A porta se abriu com uma violência que fez Marina dar um pulo. Matheus entrou como um furacão, o terno todo amarfanhado, o cabelo despenteado, uma expressão de ódio puro no rosto. Ele jogou a pasta no chão com tanta força que os documentos voaram para todos os lados. Incompetentes! Todos incompetentes! Ele gritou para o vazio, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Marina se encolheu no canto, tentando se tornar menor ainda, mais invisível. Quando Matheus estava assim, qualquer pessoa no caminho dele virava alvo. Ele chutou a pasta que tinha jogado no chão, passou as mãos pelo cabelo, xingou baixinho. Marina nunca tinha visto ele tão descontrolado. Nestes anos, ele sempre foi frio, calculista, no controle de tudo. Mas agora parecia um homem à beira de um ataque de nervos. 50 milhões! 50 milhões jogados fora por causa de uma tradução errada! Ele gritou, socando a mesa onde estavam os documentos em mandarim. Como pode uma empresa especializada errar algo tão básico? Como? Marina continuou limpando, fingindo que não estava prestando atenção, mas cada palavra dele martelava na sua cabeça. Tradução errada? Ela olhou discretamente para os papéis na mesa. Um contrato de 50 milhões que deu errado por causa de tradução. Seus dedos coçaram para pegar aqueles documentos e ver onde tinha sido o erro. Foi quando Matheus parou de andar e finalmente percebeu que ela estava ali. Ele a encarou como se ela tivesse aparecido do nada, os olhos ainda vermelhos de raiva. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele saiu mais grossa que o normal. "Limpando, Sr. Santana." Como toda manhã, Marina manteve o tom neutro, respeitoso.
3 anos a tinham ensinado a ela falar com ele sem provocar mais irritação. Mateus a observou de cima a baixo, vendo realmente ela pela primeira vez em muito tempo. Uma mulher de 32 anos, magra demais, uniforme azul da empresa de limpeza, cabelo preso num rabo de cavalo simples. Para ele, era só mais uma funcionária terceirizada, alguém que limpava e sumia. Você estava olhando os papéis da mesa? A pergunta veio do nada, cortante. O sangue de Marina gelou. Não, senhor. Só limpando ao redor. Mateus juntou alguns documentos da mesa, os olhos fixos nela. Sabe o que é isso aqui? Não, senhor. Contratos em chinês. Ele deu uma risada amarga, sem alegria nenhuma. Documentos que iam me render o maior negócio da história da empresa. Iam me render muito dinheiro. Marina assentiu sem saber o que falar. Mateus continuou, mais falando sozinho que com ela. 3 meses negociando com os chineses. 3 meses. E na hora de fechar, minha equipe de tradução me entrega um documento completamente errado. Os chineses saíram da reunião achando que eu tentei passar a perna neles. Ele pegou uma folha específica, acenou no ar com raiva. Sabe o que está escrito aqui? Claro que não sabe. Ninguém nesta porcaria de empresa sabe, pelo visto. Foi nesse momento que alguma coisa mudou na expressão dele. Mateus olhou para Marina, depois para os papéis, depois para Marina de novo. Um sorriso estranho, quase cruel, começou a aparecer no rosto dele. Sabe de uma coisa? Ele disse devagar, como quem acabou de ter uma ideia brilhante. Vou fazer um teste. Marina sentiu o estômago se apertar. Nada de bom acontecia quando homens poderosos decidiam testar empregadas. Marina, esse é seu nome, não é? Ele perguntou, se aproximando dela. Sim, senhor. Marina, você quer ficar rica? A pergunta a pegou totalmente desprevenida. Como assim, senhor? É simples. Mateus segurou os papéis na frente do rosto dela, os olhos brilhando com uma diversão cruel. Se você conseguir traduzir esses documentos do chinês para o português, eu te dou meu salário do mês, 500 mil reais. O mundo de Marina parou. 500 mil reais. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em 20 anos limpando escritórios. Dinheiro suficiente para pagar o tratamento da mãe, quitar todas as dívidas, talvez até recomeçar a vida. Mas, senhor, eu não sei chinês, ela murmurou, a voz quase sumindo. Óbvio que não sabe. Mateus deu uma gargalhada alta que ecoou pelo escritório todo. Essa é a graça. A faxineira tentando traduzir documentos internacionais. É hilário. O barulho das vozes altas chamou atenção. Marina ouviu passos no corredor, e logo 3 funcionários apareceram na porta. Rodrigo do financeiro, Carmen do jurídico e Patrícia do RH. Todos com cara de quem não entendia o que estava acontecendo. Que confusão é essa? Perguntou Carmen, olhando a cena. Nenhuma confusão, Mateus respondeu, radiante. Só estou dando uma oportunidade de ouro para nossa eficiente funcionária aqui. Marina vai traduzir uns contratos em chinês e ganhar 500 mil reais. Os 3 se entreolharam claramente constrangidos. Era óbvio que Mateus estava descontando a raiva em cima de Marina, usando ela como alvo de uma humilhação pública. Mateus, Patrícia tentou intervir. Não acha que o quê? Que estou sendo generoso demais? Mateus interrompeu, a voz carregada de sarcasmo. Marina, e aí? Aceita o desafio da vida? Marina olhou ao redor. Rodrigo evitava o olhar dela. Carmen balançava a cabeça como quem dizia para recusar. Patrícia tinha uma expressão de pena misturada com indignação. Mas 500 mil reais. 500 mil reais resolveriam todos os problemas da vida dela. Senhor Mateus, ela disse, a voz mais firme agora. Se eu realmente conseguir traduzir... O senhor vai pagar mesmo? Mateus abriu os braços, teatral. Tenho palavra de homem. Se você traduzir corretamente esses papéis, te pago 500 mil reais na hora. Pode chamar cartório, pode filmar, pode fazer o que quiser. Mateus, para com isso, Carmen disse mais séria. Você está sendo cruel. Cruel nada. Estou oferecendo mais dinheiro para ela do que ela vai ver na vida inteira. Mateus estava se divertindo cada vez mais. Marina, qual é a resposta? Vai tentar a sorte ou vai desistir como todo mundo espera? Marina olhou para o documento que ele segurava.
As letras chinesas pareciam saltar da página. Ela conhecia cada caractere, cada nuance, cada termo técnico. Tinha estudado mandarim por 6 anos na faculdade, morado 2 anos na China, trabalhado como tradutora especializada, até tudo desmoronar há alguns anos atrás. Mas eles não sabiam disso. Ninguém sabia. Posso sentar na sua mesa para tentar? Ela perguntou. Pode sentar na minha cadeira se quiser. Mateus puxou a cadeira executiva, fazendo um gesto exagerado. Use tudo o que precisar. Mesa, caneta, calculadora, o que quiser para essa tentativa. Marina caminhou devagar até a mesa. A notícia já tinha se espalhado pelo andar, e mais funcionários apareceram na porta para ver o show. Ela se sentou na cadeira que custava mais que seu carro e pegou o documento fingindo estudá-lo com dificuldade. Isso é constrangedor, alguém sussurrou. Ele enlouqueceu. Outro comentou baixinho. Mas Mateus estava radiante. Pessoal, apostas abertas. Quanto tempo até ela desistir? Marina respirou fundo. Durante este tempo, ela tinha engolido humilhações. Tinha limpado banheiros, esvaziado lixos, sido tratada como se não existisse. Tudo para manter o emprego, para ter dinheiro para cuidar da mãe doente, para sobreviver num mundo que tinha fechado todas as portas para ela. Mas agora tinha uma escolha. Senhor Mateus, ela disse, levantando os olhos. Antes de começar, posso fazer uma pergunta? Pode fazer 1000 perguntas. Se eu realmente conseguir traduzir isso, o senhor vai cumprir o que prometeu na frente de todo mundo? Mateus riu alto. Marina, querida, eu sou homem de palavra. Se você traduzir esse documento, eu não só pago os 500.000 como faço uma festa para comemorar o milagre. Risadas nervosas ecoaram pelo grupo. Marina olhou para cada rosto, memorizando as expressões. Depois, olhou para Mateus, com aquele sorriso presunçoso, aqueles olhos brilhando de diversão sádica. Então tá bom, ela disse baixando os olhos para o documento. Vou traduzir. E começou a ler. Marina olhou para o documento em suas mãos e por um momento voltou no tempo. 6 anos atrás, ela estava numa sala de aula da melhor universidade particular de São Paulo, formanda em Relações Internacionais com especialização em comércio exterior. A melhor aluna da turma, fluente em mandarim, inglês, espanhol, francês e alemão. Tinha estágio garantido numa multinacional americana, futuro brilhante pela frente, pais orgulhosos. Naquela época, documentos como aquele eram rotina na vida dela. Contratos internacionais, acordos comerciais, parceria empresariais milionárias. Ela respirava aquele mundo corporativo, sonhava em ser uma executiva de sucesso, viajar pelo mundo fechando negócios importantes. O mandarim era sua especialidade. Tinha passado 2 anos estudando na China, falava como nativa, entendia cada nuance cultural por trás das palavras. Mas aí veio aquele telefone que mudou tudo. Era uma terça-feira de março quando ligaram avisando que o pai tinha sofrido um infarto fulminante no escritório de contabilidade que ele comandava há 20 anos. Marina largou tudo e correu para o hospital, mas quando chegou lá, já era tarde demais. Paulo Roberto Santos, 55 anos, homem que nunca tinha se queixado de nada na vida, tinha partido sem aviso, sem despedida, sem chance de explicar para a filha como as coisas funcionavam no mundo real. As semanas seguintes foram um borrão de dor e descobertas terríveis. O escritório do pai estava quebrado há 2 anos. Ele tinha escondido a situação para não preocupar a família, usando o próprio dinheiro e empréstimos para manter a empresa funcionando. A casa estava hipotecada. Os cartões de crédito estouraram. E a mãe de Marina descobriu que tinha uma condição cardíaca delicada que exigia tratamento caro e contínuo. Marina teve que trancar a faculdade há 3 meses da formatura para cuidar de tudo. Vendeu o carro, vendeu as joias da família, vendeu tudo que tinha valor. Mas não foi suficiente. A dívida era gigantesca. A mãe precisava de remédios caros e de repente Marina se viu numa realidade que nunca imaginou possível. Conseguiu terminar a faculdade 1 ano depois, mas o mundo corporativo que a esperava tinha mudado. A crise econômica tinha fechado muitas portas e as poucas vagas disponíveis exigiam experiência que ela não tinha. Marina mandou currículos para centenas de empresas, fez dezenas de entrevistas,
mas sempre acontecia a mesma coisa. Ou as vagas eram preenchidas por indicação, ou ela era considerada superqualificada para cargos juniores. Foi quando conseguiu uma posição numa empresa de importação que as coisas pareceram melhorar. O salário era baixo, mas era um começo. Marina trabalhou como assistente comercial, usando sua fluência em idiomas para negociar com fornecedores internacionais. Em 6 meses, ela tinha aumentado as vendas da empresa em 40%. Estava animada, pensando que finalmente as coisas iam se acertar. Até que Ricardo Mendes, o filho do dono, se formou em administração e voltou da Europa para aprender o negócio familiar. Ricardo era 2 anos mais novo que Marina. Tinha estudado numa universidade mediana em Portugal e falava inglês com sotaque forçado. Mas era homem, era branco e, principalmente, era filho do patrão. Em 3 semanas, Ricardo assumiu a posição que Marina ocupava. A justificativa oficial foi reestruturação organizacional. A real foi que o garoto não suportava receber orientações de uma mulher mais competente que ele. Marina foi rebaixada para assistente administrativa, depois para recepcionista, até que um dia chegou no escritório e encontrou uma carta de demissão por corte de custos. A humilhação doeu mais que a falta de dinheiro. Ver seus projetos serem atribuídos a Ricardo, ouvir ele apresentar as ideias dela como se fossem próprias, assistir clientes internacionais perguntarem onde estava aquela moça competente que falava a nossa língua, enquanto Ricardo gaguejava em inglês básico. Marina passou 8 meses desempregada. 8 meses mandando currículos, fazendo entrevistas, ouvindo sempre a mesma resposta. Você tem perfil interessante, mas no momento não temos nada adequado ao seu nível. Tradução. Você é mulher demais, jovem demais, qualificada demais para que nossos diretores homens se sintam confortáveis. Enquanto isso, a mãe piorava. Os remédios ficavam mais caros, as consultas mais frequentes. Marina vendia tudo que conseguia, fazia freelances de tradução esporádicos, mas o dinheiro nunca era suficiente. Foi quando viu o anúncio da empresa de limpeza que sua vida tomou uma direção que nunca imaginou. Contratamos sem experiência, pagamento semanal, vale transporte e refeição inclusos. Marina leu aquelas palavras 10 vezes, antes de aceitar que não tinha escolha. No dia da entrevista, escondeu o diploma de Relações Internacionais, mentiu sobre sua formação, inventou uma história sobre ter trabalhado apenas como doméstica. A supervisora da empresa, uma mulher de 50 anos chamada Dona Lúcia, olhou nos olhos dela e disse: "Você não tem cara de faxineira, mas todo mundo merece uma oportunidade." O primeiro dia foi devastador. Marina pegou o uniforme azul, recebeu o carrinho de limpeza e foi designada para limpar escritórios no centro da cidade. Passar de quem lia contratos internacionais para quem limpava as mesas onde eles eram assinados foi como engolir vidro moído. Mas ela precisava do dinheiro. Os primeiros meses foram os piores. Executivos que um dia poderiam ter sido seus colegas agora mal olhavam na cara dela. Secretárias que ganhavam 3 vezes menos que ela ganharia se tivesse conseguido se estabelecer na carreira, a tratavam como inferior. Marina aprendeu a ser invisível, a trabalhar sem ser notada, a fingir que não entendia as conversas sobre negócios que aconteciam ao redor dela, até que conseguiu a vaga na Santana Holdings. Era o prédio mais luxuoso da cidade, o pagamento era melhor, e principalmente, os horários permitiam que ela cuidasse da mãe durante as tardes. Marina se agarrou naquele emprego como um náufrago se agarra a uma tábua. Agora, sentada na cadeira de Matheus Santana, segurando um contrato que valia 50 milhões de reais, Marina sentia o peso de 3 anos de humilhação queimando no peito. Ela ouvia os sussurros dos funcionários, via os sorrisos de desprezo, sentia a diversão cruel de Matheus com a situação que ele tinha criado. "E aí, Marina?" Matheus perguntou, claramente se divertindo. "Já descobriu o que está escrito aí? Ou precisa de um dicionário chinês?" Mais risadas. Carmen balançava a cabeça constrangida. Patrícia olhava com pena. Rodrigo evitava olhar diretamente para ela. E na porta do escritório, Marina viu que mais funcionários tinham se juntado para assistir ao espetáculo. Devia ter umas 15 pessoas ali, todas esperando vê-la fracassar. "Sabe o que é?" Matheus continuou, animado com a própria ideia. "Vamos tornar isso mais interessante.
Se você realmente conseguir traduzir esse documento, eu dobro a aposta. R$1 milhão. O silêncio foi absoluto. R$1 milhão? As pessoas se entreolharam, incrédulas. Até mesmo Carmen parou de protestar. Mateus, você está brincando? Rodrigo perguntou. Nunca brinco com dinheiro. Mateus respondeu, os olhos fixos em Marina. R$1 milhão se ela traduzir esse contrato corretamente. Mas se ela não conseguir, além de não ganhar nada, ela perde o emprego. Na frente de todo mundo. Marina sentiu o coração acelerar. R$1 milhão resolveria todos os problemas da vida dela. Pagaria o tratamento completo da mãe, quitaria todas as dívidas, permitiria que ela recomeçasse. Mas se errasse, perderia até mesmo aquele emprego de faxineira que tanto odiava, mas que precisava desesperadamente. E aí? Mateus insistiu. Aceita as novas condições? R$1 milhão se acertar, desemprego se errar? Marina olhou para o documento em suas mãos. Era um contrato de parceria empresarial entre a Santana Holdings e a Xangai Investimentos. R$50 milhões em investimentos conjuntos para a construção de um complexo industrial na região de Suzhou. Ela conhecia cada cláusula, cada termo técnico, cada implicação legal. Sabia exatamente onde a tradução anterior tinha errado e por que os chineses tinham se sentido ofendidos. Sabia porque já tinha visto dezenas de contratos similares. Porque tinha estudado 6 anos para entender exatamente aquele tipo de documento. Porque em outra vida, numa realidade que parecia um sonho distante, ela teria sido a pessoa responsável por negociar um acordo como aquele. Marina respirou fundo, olhou para Mateus com seus olhos brilhando de diversão cruel. Depois olhou para todos os funcionários esperando sua humilhação. Pensou na mãe em casa, precisando de remédios. Pensou nos últimos anos de humilhação silenciosa. Pensou em todos os não que tinha ouvido, todas as portas que tinham se fechado, todas as vezes que tinham duvidado da competência dela. Aceito, ela disse, a voz firme pela primeira vez em muito tempo. R$1 milhão se eu acertar, desemprego se eu errar. Mateus sorriu como um predador prestes a devorar a presa. Excelente. Então vamos ver essa tradução. Marina abaixou os olhos para o documento e começou a ler. Marina começou a ler em voz baixa, como se estivesse tentando decifrar símbolos misteriosos. Na verdade, estava organizando mentalmente como apresentar a tradução de forma que causasse o máximo impacto. Os caracteres chineses eram familiares como letras do alfabeto para ela, mas ninguém precisava saber disso ainda. Bem, ela murmurou, franzindo a testa teatralmente. Isso aqui parece ser um tipo de acordo? Mateus riu alto. Brilhante! A faxineira descobriu que é um acordo! E o que mais, gênio? Marina fingiu hesitar. Passou o dedo pelas linhas como se estivesse com dificuldade. Os funcionários ao redor sussurravam entre si, alguns já pegando os celulares para filmar o que achavam que seria um fracasso épico. Deixa eu ver. Marina continuou a encenação. Tem uns números aqui. Parece ser. Valores? Nossa, que perspicácia! Mateus estava se divertindo cada vez mais. Valores? Imagina só. E consegue descobrir quais valores, professora? Foi nesse momento que Marina decidiu parar com o teatro. Ela levantou os olhos do documento, encarou Mateus diretamente e mudou completamente o tom de voz. É um acordo de parceria empresarial entre a Santana Holdings e a Xangai Investimentos no valor de R$50 milhões para a construção de um complexo industrial na região de Suzhou, província de Jiangsu, com prazo de execução de 24 meses e divisão de lucros de 60-40 a favor da parte chinesa. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Mateus piscou várias vezes, como se não tivesse processado o que acabara de ouvir. Os funcionários na porta pararam de sussurrar. Carmen deixou cair a caneta que estava segurando. Rodrigo abriu a boca e esqueceu de fechar. O que você disse? Mateus gaguejou. Marina continuou, agora com a voz firme e profissional. O contrato estabelece que a Xangai Investimentos fornecerá a tecnologia e 60% do capital inicial, enquanto a Santana Holdings entrará com 40% do investimento e toda a parte logística e regulamentária no Brasil. O complexo industrial será focado na produção de componentes eletrônicos para exportação, com uma meta de produção de 200 mil unidades mensais
a partir do 18º mês de operação. As pessoas começaram a se aproximar mais, incrédulas. Patrícia sussurrou para Carmen. Ela está lendo isso de verdade? Marina não parou. A cláusula 7 estabelece que todos os lucros serão reinvestidos nos primeiros 3 anos para a expansão da planta. E a partir do 4º ano, haverá distribuição trimestral dos resultados. A cláusula 9, que foi onde sua equipe de tradução errou, especifica que a transferência tecnológica deve incluir treinamento completo de funcionários brasileiros, não apenas manuais técnicos. Mateus tinha ficado pálido. De onde você tirou? Da cláusula 9. Marina interrompeu, apontando para uma seção específica do documento. Aqui, onde está escrito Jishu Zhuanrang, mais Renyuan Peixun. Sua equipe traduziu apenas como transferência tecnológica, mas o termo completo em mandarim especifica transferência tecnológica com treinamento completo de pessoal. Os chineses acharam que vocês queriam apenas os manuais sem o treinamento prático, por isso se sentiram desrespeitados. A mandíbula de Mateus literalmente caiu. Carmen se aproximou da mesa, os olhos arregalados. Espera aí, Carmen disse devagar. Você está me dizendo que entende chinês? Chinês de verdade? Marina sorriu pela primeira vez em tanto tempo naquele escritório. Mandarim, para ser mais específica. Também falo inglês, espanhol, alemão e francês. Mas mandarim é minha especialidade. Isso é impossível, Mateus murmurou ainda em choque. Você é faxineira. Como você pode saber chinês? Formada em Relações Internacionais pela USP com especialização em comércio exterior. Marina respondeu se levantando da cadeira. 2 anos de intercâmbio em Beijing, 6 anos estudando a língua chinesa, 3 anos trabalhando com tradução de contratos internacionais antes de acabar aqui. Rodrigo finalmente fechou a boca e conseguiu falar. Você tem formação superior? Em Relações Internacionais. Com média 9.2, Marina confirmou. E posso continuar traduzindo se quiserem. Por exemplo, a cláusula 12 especifica que qualquer alteração no cronograma deve ser comunicada com antecedência mínima de 60 dias, não 30 como sua equipe traduziu. E a cláusula 15 estabelece multa de 2% sobre o valor total por cada mês de atraso, calculada sobre os 50 milhões, não sobre a parcela brasileira. Mateus se sentou pesadamente na cadeira de visitante do próprio escritório. Você está me dizendo que nossa tradução estava errada em várias partes? Estava catastroficamente errada. Marina respondeu sem piedade. Foram pelo menos 7 erros críticos que mudaram completamente o sentido do acordo. Os chineses devem ter achado que vocês ou são incompetentes ou estavam tentando enganá-los propositalmente. A Carmen se aproximou mais da mesa. Você consegue mostrar onde foram os erros? Marina pegou uma caneta da mesa de Mateus. Posso fazer melhor que isso. Posso mostrar como corrigir e ainda salvar o negócio. Ela começou a escrever numa folha em branco, alternando entre português e caracteres chineses. Sua caligrafia era perfeita, profissional, o tipo de escrita de quem dominava realmente o idioma. O problema principal está aqui, ela explicou circulando uma seção. Vocês traduziram Rezuo Guanxi como relação comercial, mas no contexto deste contrato específico significa parceria estratégica de longo prazo. Para os chineses, isso sugere compromisso e respeito mútuo. Quando vocês simplificaram para relação comercial, soou como se vissem eles apenas como fornecedores temporários. Patrícia sussurrou para Rodrigo. Ela sabe mais sobre este contrato que qualquer um aqui. Marina continuou escrevendo. E aqui, Jingji Rezu foi traduzido como cooperação econômica, mas deveria ser colaboração econômica sustentável. A diferença é sutil em português, mas em mandarim indica que vocês estão pensando em benefícios mútuos de longo prazo, não apenas lucro imediato. Mateus observava Marina escrever, ainda processando a transformação da mulher que limpava seu escritório. Como você acabou trabalhando como faxineira, Marina completou, sem parar de escrever. Porque depois que meu pai partiu e minha mãe ficou com problemas de saúde, descobri que no Brasil não importa o quanto você sabe ou o quanto estudou. O que importa é quem você conhece,
Que sobrenome tem e se encaixa no perfil que as empresas querem ver sentado numa mesa de reunião? Ela terminou de escrever e se virou para encarar Matheus. Tentei trabalhar na minha área por 2 anos. Mandei currículos para 300 empresas. Fiz 87 entrevistas. Sempre a mesma resposta. Ou eu era super qualificada para vagas júnior, ou não tinha experiência suficiente para vagas sênior. Tradução: mulher nova demais para que homens mais velhos se sentissem confortáveis trabalhando comigo. Carmen balançou a cabeça revoltada. Isso é inadmissível. É a realidade. Marina respondeu. E quando o dinheiro acabou e minha mãe precisava de remédios caros, eu fiz o que precisava fazer. Peguei um uniforme azul e um carrinho de limpeza porque precisava sobreviver. Matheus estava claramente desconfortável. A situação tinha saído completamente do controle dele. Mas você, por que nunca disse nada? Por que nunca mencionou sua formação? Marina riu, mas foi um riso amargo. Para quê? Para ser demitida? Para vocês acharem que eu estava mentindo? Ou pior, para me darem uma chance e depois me sabotarem como aconteceu no meu último emprego? Rodrigo se aproximou mais. O que aconteceu no seu último emprego? Trabalhei numa empresa de importação. Em 6 meses, aumentei as vendas em 40%, usando minha fluência em idiomas para negociar diretamente com fornecedores internacionais. Aí o filho do dono se formou e voltou da Europa. Em 3 semanas, eu fui rebaixada a recepcionista. Em 2 meses, estava desempregada. O silêncio estava pesado agora. Os funcionários trocavam olhares constrangidos. Matheus parecia estar reavaliando toda a situação. Marina, Carmen disse suavemente, com essa formação toda, você poderia estar ganhando pelo menos 10 vezes mais trabalhando na sua área. Poderia, Marina concordou, se alguém me desse a chance. Mas descobri que o mundo corporativo brasileiro ainda não está pronto para mulheres que sabem mais que seus chefes. Matheus finalmente recuperou a voz. E você? Você conseguiria corrigir nossa tradução? Conseguiria salvar esse negócio? Marina o encarou diretamente. Consigo fazer melhor que isso. Consigo recuperar a confiança dos chineses e ainda negociar condições melhores para vocês. Mas primeiro, quero R$1 milhão. Matheus engoliu em seco. A frase, quero R$1 milhão, ecoava no escritório como um trovão. Ele olhou ao redor, vendo as expressões chocadas dos funcionários, todos processando o que acabara de acontecer. A faxineira que ele havia humilhado por diversão tinha acabado de virar o jogo completamente. Marina, ele disse, a voz saindo mais rouca que o normal. Você realmente acredita que merece esse dinheiro por traduzir um documento? Marina cruzou os braços, assumindo uma postura que ninguém ali jamais tinha visto dela. Não era mais a funcionária submissa de uniforme azul. Era uma profissional confiante que sabia exatamente o valor do conhecimento que possuía. Não foi apenas uma tradução, Matheus, ela respondeu, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Foi a solução para um problema de R$50 milhões que sua empresa perdeu por incompetência. E sim, acredito que isso vale R$1 milhão. Carmen se aproximou mais da mesa, fascinada. Marina, você falou que pode recuperar a confiança dos chineses. Como? Marina pegou outra folha de papel e começou a escrever rapidamente. Os chineses não encerraram o negócio definitivamente. Eles se retiraram porque se sentiram desrespeitados pela tradução incorreta. No mundo dos negócios asiáticos, respeito é mais importante que dinheiro. Ela terminou de escrever e mostrou a folha. Era uma carta em chinês perfeito, com a caligrafia elegante de quem dominava o idioma. Esta é uma carta de pedido formal de desculpas, seguindo o protocolo chinês tradicional. Reconhece o mal-entendido, assume responsabilidade pela falha na comunicação e propõe uma reunião para esclarecer os termos reais do acordo. Rodrigo leu por cima do ombro dela, obviamente sem entender nada. E isso funcionaria. Funcionaria se fosse enviada pela pessoa certa, da forma certa, no momento certo, Marina explicou. Precisa ser entregue pessoalmente ao senhor Zhang Wei, diretor da Xangai Investimentos, por alguém que fale mandarim fluente e entenda os protocolos culturais. Precisa ser acompanhada de uma nova tradução completa e corrigida do contrato. Matheus sentiu um frio na barriga.
Ele estava começando a entender a dimensão do que tinha perdido. E você? Você conseguiria fazer isso? Consigo fazer isso dormindo, Marina respondeu sem hesitação. Passei 2 anos na China, não apenas estudando o idioma, mas vivendo a cultura. Sei como eles pensam, como negociam, o que esperam de parceiros internacionais. Foi nesse momento que o telefone de Mateus tocou. Ele olhou para a tela e ficou ainda mais pálido. É o Coronel Augusto. Augusto Fernandes era o principal investidor da Santana Holdings, um empresário de 70 anos que tinha feito fortuna no agronegócio e agora diversificava em outros setores. Era conhecido por sua personalidade explosiva e por não tolerar incompetência. Atende, Carmen sussurrou. Ele deve estar ligando por causa do contrato chinês. Mateus atendeu com a voz trêmula. Oi, Coronel Augusto. A voz do velho do outro lado da linha ecoou pelo escritório, alta o suficiente para todos ouvirem. Mateus, que diabo aconteceu com os chineses? Acabei de saber que eles cancelaram tudo. Coronel, eu posso explicar. Explicar nada? Você perdeu o dinheiro por causa de uma tradução errada. Eu investi 20 milhões na sua empresa achando que estava lidando com profissionais. Mateus olhou nervosamente para Marina, que observava a conversa com expressão impassível. Coronel, estamos trabalhando numa solução. Solução? A solução era ter feito certo desde o começo. Tenho uma reunião com meu conselho de investimentos às 14h e eles vão querer explicações. Se você não recuperar esse negócio, vou retirar meus investimentos da sua empresa. A ligação foi encerrada. Mateus ficou olhando para o telefone, claramente em pânico. Perder o investimento do Coronel Augusto significaria a falência da empresa em poucos meses. Quantas horas até essa reunião? Marina perguntou calmamente. Mateus olhou o relógio. 5 horas. Tempo suficiente, Marina disse, se levantando da cadeira. Mas vou precisar de algumas coisas. Carmen se adiantou. O que você precisa? Primeiro, acesso ao sistema da empresa para enviar e-mails oficiais. Segundo, um computador com software de tradução profissional para fazer uma nova versão do contrato. Terceiro, autorização para entrar em contato diretamente com a Xangai Investimentos em nome da Santana Holdings. Mateus hesitou. Dar esse tipo de acesso a uma funcionária de limpeza parecia absurdo, mas a alternativa era ver sua empresa afundar. E se não der certo? Ele perguntou. Marina sorriu, mas foi um sorriso frio. Se não der certo, você perde a empresa mesmo. Mas se der certo, você recupera um negócio que já estava perdido. O que tem a perder? Patrícia interveio. Marina, você realmente acredita que pode resolver isso em 5 horas? Já resolvi problemas maiores em menos tempo, Marina respondeu. Mas tem uma condição. Mateus suspirou. Qual? Quando isso der certo, e vai dar, quero uma proposta formal de emprego na minha área de formação. Não estou pedindo caridade. Estou oferecendo meus serviços profissionais por um salário compatível com minha qualificação. Carmen sorriu pela primeira vez desde que a confusão começou. Isso é mais que justo. E o R$ 1.000.000? Mateus perguntou. O R$ 1.000.000 é pelo que acabei de fazer. Descobrir onde sua empresa errou e como consertar. O emprego é pelo que vou fazer. Salvar um negócio de 50 milhões em 5 horas. Rodrigo balançou a cabeça impressionado. Ela tem razão. Se conseguir mesmo recuperar o contrato, vale muito mais que 1 milhão. Mateus olhou ao redor, vendo todos os funcionários concordando com Marina. Ele estava encurralado, mas pela primeira vez desde que os chineses tinham cancelado o negócio, sentia uma pontinha de esperança. Está bem, ele disse finalmente. Você tem acesso total ao que precisar. Mas, Marina, se isso não der certo... Vai dar certo, ela interrompeu, já caminhando em direção à porta. Mas vou precisar trocar de roupa. Não dá para negociar com investidores chineses de uniforme de limpeza. Carmen se ofereceu. Tenho um blazer e uma calça social no meu armário. Deve servir em você. Perfeito. E Mateus? Ele olhou para ela, ainda processando como a situação tinha se transformado completamente. Prepare o cheque de 1 milhão. Daqui a 5 horas você vai estar me agradecendo. Marina saiu do escritório deixando um silêncio tenso para trás. Mateus se sentou pesadamente na cadeira,
tentando processar como a manhã que começou com ele humilhando a faxineira tinha se transformado numa corrida contra o tempo para salvar sua empresa. Você acredita que ela vai conseguir? Rodrigo perguntou. Mateus olhou para a folha onde Marina tinha escrito a carta em mandarim. A caligrafia era perfeita, profissional, o tipo de escrita que só vem de anos de estudo sério. Não sei, ele admitiu. Mas pela primeira vez desde que os chineses cancelaram o negócio, tenho esperança. Carmen juntou os papéis da mesa. É melhor começarmos a organizar tudo que ela vai precisar. Se Marina realmente conseguir salvar esse contrato, vai ser o maior milagre que já vi no mundo corporativo. E se não conseguir? Patrícia perguntou. Mateus suspirou, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Se não conseguir, pelo menos vou saber que tentei tudo. Mas algo me diz que subestimamos muito essa mulher. Do corredor, eles ouviram a voz de Marina falando ao telefone fluentemente, organizando uma ligação internacional. O sotaque era perfeito, o tom profissional, a confiança absoluta. Mateus sorriu pela primeira vez no dia. Talvez, apenas talvez, a faxineira que ele tentou humilhar fosse exatamente a pessoa que salvaria sua empresa. Marina voltou ao escritório 40 minutos depois, e a transformação foi tão radical que Rodrigo precisou olhar 2 vezes para ter certeza de que era a mesma pessoa. O uniforme azul tinha dado lugar a um blazer preto elegante e uma calça social bem cortada que Carmen tinha emprestado. O cabelo, antes preso num rabo de cavalo simples, agora estava solto e penteado profissionalmente. Ela carregava uma pasta de couro e caminhava com a confiança de quem estava acostumada a frequentar salas de reunião. Consegui contato com Zhang Wei, ela anunciou, entrando no escritório como se fosse a dona da empresa. Ele aceitou uma videoconferência em 1 hora. Temos esse tempo para organizar tudo. Mateus olhou para ela boquiaberto. A mudança não era apenas visual. Era como se Marina tivesse removido uma máscara que usava há tanto tempo, revelando finalmente quem realmente era por baixo. Como você conseguiu o contato dele tão rápido? Carmen perguntou impressionada. Liguei para a secretária internacional da Xangai Investimentos, Marina explicou, ligando o computador de Mateus. Disse que era a nova diretora de Relações Internacionais da Santana Holdings e que precisava esclarecer um mal-entendido urgente sobre o projeto Suzhou. Você mentiu sobre seu cargo? Patrícia questionou. Marina sorriu. Não menti. Só antecipei uma informação. Se Mateus quer salvar a empresa, vai ter que me dar esse cargo mesmo. Ela começou a digitar rapidamente, abrindo programas de tradução profissional e editores de texto. Seus dedos voavam pelo teclado com uma velocidade que deixava claro que aquele era seu ambiente natural. Estou refazendo o contrato completo com as correções necessárias, ela explicou enquanto trabalhava. Também estou preparando uma apresentação mostrando exatamente onde foram os erros da tradução anterior e como isso gerou o mal-entendido. Rodrigo se aproximou da tela. Você vai mostrar para eles onde erramos? Vou mostrar que assumimos o erro e que agora temos a pessoa certa para garantir que isso não aconteça novamente. Marina corrigiu. No mundo dos negócios chinês, assumir responsabilidade e mostrar como você corrigiu o problema é sinal de integridade. O telefone tocou novamente. Mateus atendeu com receio, mas dessa vez era seu assistente. Senhor Mateus, o coronel Augusto está subindo. Disse que quer uma reunião imediata sobre a situação dos chineses. Mateus desligou e olhou para Marina em pânico. Ele está vindo para cá. Se ele vir que nossa solução é... Bem, você é uma profissional qualificada que ele ainda não conhece. Marina completou sem parar de digitar. Ótimo. Vai ser uma boa oportunidade para ele conhecer a nova diretora de Relações Internacionais. Carmen riu nervosamente. Marina, você tem certeza de que isso vai funcionar? Tenho certeza de que é a nossa única chance. Ela respondeu, imprimindo documentos. Mateus, preciso que você confie em mim pelos próximos 90 minutos. Pode fazer isso? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e Coronel Augusto entrou no escritório como um furacão. Era um homem imponente de 70 anos, cabelo branco, terno impecável e uma presença que dominava qualquer ambiente. Mateus, que desastre é esse que... Ele parou no meio da frase ao ver Marina. Quem é essa moça? Marina se levantou
e estendeu a mão com um sorriso profissional. Marina Santos, nova diretora de Relações Internacionais da Santana Holdings. O senhor deve ser o Coronel Augusto Fernandes. É um prazer conhecê-lo. O velho a cumprimentou automaticamente, claramente surpreso pela postura dela. Diretora de Relações Internacionais? Mateus, você não me falou sobre nenhuma nova contratação. É uma contratação muito recente, Mateus respondeu nervoso. Marina assumiu o controle da conversa. Coronel, entendo que o senhor está preocupado com a situação do contrato chinês. Posso assegurar que estamos trabalhando numa solução imediata. Solução? Augusto bufou. O negócio está perdido. Os chineses cancelaram tudo. Na verdade, não cancelaram. Marina corrigiu calmamente. Eles se retiraram temporariamente devido a um mal-entendido na tradução. Tenho uma videoconferência agendada com Zhang Wei em 40 minutos para esclarecer a situação. Augusto a encarou, interessado. Você conhece Zhang Wei? Trabalhei com vários executivos da Xangai Investimentos em projetos anteriores. Marina mentiu parcialmente. Ela conhecia o protocolo e a estrutura da empresa por pesquisa intensiva, não por experiência direta, mas o resultado seria o mesmo. E você acredita que pode recuperar o negócio? Marina o encarou diretamente. Tenho certeza. O telefone do computador tocou, indicando uma chamada de vídeo internacional. Marina olhou o relógio e sorriu. Na verdade, Zhang Wei antecipou nossa conversa. Com licença. Ela se sentou na frente da câmera e atendeu a chamada. Na tela apareceu um homem asiático de 50 anos, terno escuro, expressão séria. Marina o cumprimentou e a conversa começou. Mateus, Augusto e os outros funcionários ficaram ouvindo uma negociação que não entendiam nenhuma palavra, mas podiam perceber pela linguagem corporal que Marina estava completamente no controle. Ela falava com autoridade, gesticulava de forma profissional e ocasionalmente sorria de maneira que indicava que as coisas estavam indo bem. Após 15 minutos de conversa intensa, Marina se virou para Mateus. Ele quer falar com o presidente da empresa para confirmar que eu tenho autoridade para negociar em nome da Santana Holdings. Mateus se aproximou nervosamente da câmera. Zhang Wei perguntou em inglês se Marina tinha autoridade para negociar e Mateus confirmou que sim. Tentando soar confiante, Zhang Wei assentiu e voltou a falar com Marina em mandarim. A conversa continuou por mais 10 minutos e o coronel Augusto observava fascinado a desenvoltura dela. Finalmente, Marina se despediu educadamente e desligou a chamada. Ela se virou para o grupo com um sorriso radiante. E então? Mateus perguntou ansioso. Contrato reativado, Marina anunciou. Zhang Wei aceitou nossas desculpas e a explicação sobre o mal-entendido. Eles vão revisar a nova tradução que enviei, e se estiver tudo correto, assinam na próxima semana. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. Você conseguiu? Augusto gritou incrédulo. Consegui mais que isso, Marina respondeu consultando suas anotações. Negociei uma condição melhor. Em vez de 60-40 a favor deles, agora será 55-45. 5% a mais de participação nos lucros para a Santana Holdings. Mateus se sentou pesadamente. Você está dizendo que não só recuperou o contrato, como ainda melhorou nossas condições? Zhang Wei ficou tão impressionado com a correção profissional do erro que decidiu dar essa concessão como gesto de boa vontade. Marina explicou. Disse que é raro ver uma empresa assumir responsabilidade de forma tão elegante. Augusto bateu palmas. Fantástico! Simplesmente fantástico! Mateus, onde você encontrou essa mulher? Mateus olhou para Marina, depois para o uniforme de limpeza ainda pendurado na cadeira ao lado. É uma longa história, coronel. Bem, seja qual for a história, quero que ela cuide de todos os nossos negócios internacionais daqui para frente, Augusto declarou. Marina, qual é seu salário atual? Marina sorriu. Estamos ainda negociando os termos do meu novo contrato. Negocie bem, Augusto disse, se dirigindo à porta. Qualquer pessoa capaz de salvar um valor tão alto em uma ligação vale seu peso em ouro. Depois que ele saiu, o escritório ficou em silêncio novamente. Marina começou a organizar os papéis na mesa, agindo como se tivesse acabado de fazer algo rotineiro. Marina, Mateus disse finalmente, eu
Eu não sei nem como começar a me desculpar. Ela parou de organizar os papéis e o encarou. Comece com meu cheque de R$1 milhão. Depois conversamos sobre desculpas. Carmen riu. Ela tem razão. Um acordo é um acordo. Marina se levantou e estendeu a mão para Mateus. Agora vamos discutir meu novo contrato de trabalho? Porque depois do que acabou de acontecer, acredito que temos muito o que conversar. Bom, uma semana depois, Marina chegou ao 42º andar às 8 da manhã, mas dessa vez usando um elevador diferente. Não era mais o elevador de serviço dos fundos que usava antes. Era o elevador executivo, que a levava diretamente ao seu novo escritório. Diretora de Relações Internacionais. O cargo que ela sempre sonhou ter estava finalmente nas mãos dela, conquistado da forma mais improvável possível. Marina abriu a porta do escritório que ficava 3 salas depois do de Mateus e sorriu ao ver a placa dourada na porta. Marina Santos, diretora internacional. O escritório era amplo, com uma mesa de vidro, 2 estantes de livros, uma área de reunião com sofás de couro e uma vista privilegiada da cidade. Nas estantes, Marina tinha colocado seus diplomas emoldurados e alguns livros sobre negócios internacionais em vários idiomas. Era como se ela tivesse voltado para casa depois de uma viagem longa e difícil. Às 8h15, Carmen bateu na porta. Como está se sentindo no primeiro dia oficial? Como se fosse o primeiro dia da minha vida real. Marina respondeu, organizando alguns documentos na mesa. Mateus passou o cheque ontem à noite? Passou. R$1 milhão certinhos com um bilhete pedindo desculpas. Carmen sorriu. E seu salário como diretora é 3 vezes maior que o meu. Sinceramente, você merece. Marina se sentou na cadeira executiva e por um momento lembrou da última vez que tinha se sentado numa cadeira igual. Há 3 anos, quando perdeu o emprego anterior. A diferença era que agora ninguém poderia tirar aquilo dela, porque ela tinha provado seu valor de forma incontestável. Marina? Uma voz hesitante veio da porta. Ela se virou e viu Josefa, uma das faxineiras que trabalhava no andar. Era uma mulher de 50 anos, mãe de 4 filhos, que sempre foi gentil com Marina durante os anos que trabalharam juntas. Josefa! Marina se levantou imediatamente e foi cumprimentar a amiga. Entre, por favor. Eu não sei se posso entrar aqui, Josefa disse, hesitante. Soube que você virou diretora, mas não consigo acreditar. Acredite, Marina sorriu, puxando uma cadeira para ela. E quero que saiba que você sempre será bem-vinda aqui. Josefa se sentou timidamente. Marina, como isso aconteceu? Uma semana você estava limpando escritórios comigo. Agora está sentada numa mesa de diretora. Marina contou toda a história para Josefa, desde o momento em que Mateus fez a proposta humilhante até a videoconferência que salvou a empresa. Os olhos de Josefa se encheram de lágrimas quando Marina explicou sobre sua formação escondida e os motivos que a levaram a trabalhar como faxineira. Meu Deus, menina, Josefa sussurrou. Você passou todo esse tempo fingindo que não sabia ler direito e, na verdade, fala chinês? E inglês, espanhol, alemão e francês, Marina acrescentou rindo. Mas agora posso usar tudo isso oficialmente. E vai mudar alguma coisa para a gente? Josefa perguntou preocupada. Marina segurou a mão da amiga. Vai mudar sim, Josefa. Vai mudar para melhor. Estou implementando um programa de bolsas de estudo para todos os funcionários da empresa, incluindo o pessoal de limpeza. Quem quiser estudar vai ter apoio financeiro e horário flexível. Josefa começou a chorar. Você está falando sério? Completamente sério. Ninguém deveria ter que esconder sua inteligência para conseguir trabalho. Naquele momento, Mateus apareceu na porta. Ele bateu educadamente e esperou Marina autorizar sua entrada. A mudança na dinâmica entre eles era evidente para qualquer um que presenciasse. Marina, desculpe interromper, ele disse respeitosamente. Temos a primeira reunião da diretoria em 10 minutos. Você está pronta? Estou, ela respondeu se levantando. Josefa, conversamos mais tarde. Está bem? Está a diretora Marina, Josefa disse ainda emocionada. Quando chegaram na sala de reunião, Marina viu que todos os diretores estavam presentes. Carmen do jurídico, Rodrigo do financeiro, Patrícia do RH, mais 3 outros diretores que ela conhecia apenas de vista. Todos a cumprimentaram com respeito, alguns ainda claramente surpresos com a transformação. Pessoal,
Mateus começou. Como vocês sabem, Marina salvou nossa empresa na semana passada. Hoje ela assume oficialmente a diretoria internacional e quero que todos deem total apoio aos projetos dela. Marina se levantou e ligou o projetor. Obrigada, Mateus. Pessoal, preparei uma apresentação sobre nossos próximos passos. Nos próximos 40 minutos, Marina apresentou uma estratégia completa de expansão internacional. Mostrou oportunidades de negócios na Ásia, Europa e América do Norte, detalhando como a empresa poderia aumentar o faturamento em 200% nos próximos 2 anos. Com meus contatos internacionais e conhecimento dos mercados locais, ela explicou, podemos estabelecer parcerias em 12 países diferentes. Já tenho reuniões agendadas com empresas na Alemanha, França e Japão para as próximas 3 semanas. Rodrigo levantou a mão. Marina, esses números são realistas? São conservadores, ela respondeu com confiança. Se tudo der certo como planejei, podemos superar essas metas em 6 meses. Os 3 meses seguintes foram um furacão de atividade. Marina viajou para 8 países, fechou contratos em 5 deles e estabeleceu a Santana Holdings como uma das principais empresas brasileiras no mercado internacional. O faturamento da empresa triplicou e o nome de Marina começou a aparecer nas revistas especializadas. Executiva Revelação do Ano foi a capa da revista Exame. De faxineira a diretora, a história inspiradora de Marina Santos foi a manchete do jornal Valor Econômico. Os convites para palestras e entrevistas chegavam todos os dias. Numa tarde de sexta-feira, Marina estava revisando contratos quando Mateus bateu na porta. Posso entrar? Ele perguntou. Claro, Mateus. Ele se sentou na frente da mesa dela, claramente desconfortável. Marina, sei que já pedi desculpas, mas sinto que preciso falar mais uma vez sobre aquela manhã. Marina parou de escrever e prestou atenção. O que fiz foi imperdoável. Ele continuou. Tentei humilhar você por pura crueldade, por frustração com meus próprios problemas. Você estava trabalhando honestamente há 3 anos. Sempre foi uma funcionária exemplar, e eu a tratei como se fosse um objeto de diversão. Mateus, me deixa terminar. Ele interrompeu. O pior é que se você não tivesse essa formação extraordinária, se você fosse realmente apenas uma faxineira, isso tornaria minha atitude menos desprezível? Claro que não. Humilhar qualquer pessoa pelo trabalho que ela faz é inaceitável. Marina ficou em silêncio, vendo que ele estava genuinamente arrependido. Aprendi muito nesses últimos meses, Mateus continuou. Não só sobre você, mas sobre mim mesmo. Descobri que eu era exatamente o tipo de pessoa que sempre critiquei. Alguém que julga outros pela aparência ou posição social. E o que mudou? Marina perguntou. Tudo. Ele respondeu imediatamente. A forma como trato os funcionários, como vejo as pessoas, como conduzo os negócios. Você não só salvou minha empresa, Marina. Você me salvou de continuar sendo alguém que eu não gostava. Marina sorriu. Mateus, aceito suas desculpas, mas saiba que o que aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, me deu a oportunidade de recuperar minha vida. Se você não tivesse feito aquele desafio idiota, eu ainda estaria escondendo quem realmente sou. Então somos amigos? Ele perguntou hesitante. Somos colegas que se respeitam mutuamente, Marina respondeu. E isso já é muito mais do que tínhamos antes. E Mateus sorriu e se levantou. Marina, obrigado, por tudo. Quando ele saiu, Marina voltou para a janela e olhou a cidade lá embaixo. 6 meses atrás, ela limpava aqueles escritórios como uma sombra invisível. Agora comandava negócios internacionais e tinha o respeito de todos ao redor. Mas o mais importante não era o cargo ou o salário. Era ter recuperado a dignidade, ter provado para si mesma que não precisava se esconder ou se diminuir para sobreviver. Era saber que finalmente estava no lugar certo, fazendo o que nasceu para fazer. Marina pegou o telefone e ligou para a mãe. Oi, mãe. Como está se sentindo hoje? Muito bem, minha filha. Os remédios novos estão funcionando perfeitamente. Ótimo. Mãe, acabei de fechar mais um contrato internacional. Acho que papai ficaria orgulhoso. Ele sempre foi orgulhoso de você, Marina. E eu também. Quando desligou, Marina sorriu para a cidade. Estava exatamente onde sempre soube que deveria estar.
6 meses depois daquela manhã que mudou tudo, Marina estava no palco do maior auditório da Universidade de São Paulo. 1.200 estudantes de Administração e Relações Internacionais lotavam o espaço, todos atentos a cada palavra que ela dizia. O convite para dar a palestra tinha chegado 3 semanas antes, junto com dezenas de outros convites similares que chegavam toda semana. Quantos de vocês já julgaram alguém pela roupa que essa pessoa estava usando? Marina perguntou ao microfone. Centenas de mãos se levantaram hesitantemente. Quantos já assumiram que sabiam tudo sobre uma pessoa só pelo trabalho que ela fazia? Mais mãos se ergueram. Marina sorriu e caminhou pela extensão do palco. Há 6 meses, eu limpava banheiros em um dos prédios mais caros de São Paulo. Usava um uniforme azul, carregava um carrinho de limpeza e, para a maioria das pessoas, eu era invisível. Ninguém sabia que eu falava 5 idiomas, que tinha formação superior, que entendia de negócios internacionais. O auditório estava em silêncio absoluto. Mas um dia, um milionário decidiu me humilhar oferecendo uma quantia impossível para eu traduzir um documento em chinês. Ele achava que estava fazendo uma brincadeira cruel. Não imaginava que estava prestes a descobrir que a pessoa que ele tratava como inferior sabia mais sobre o negócio dele do que ele próprio. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Marina tinha contado essa história dezenas de vezes nos últimos meses, mas a reação sempre era a mesma: fascínio e incredulidade. A Santana Holdings hoje tem contratos em 17 países. Nosso faturamento aumentou 400%. Somos referência em negócios internacionais no Brasil. Mas sabe qual é a mudança que mais me orgulha? Marina clicou no controle e uma foto apareceu na tela atrás dela. Era Josefa, a faxineira de 50 anos, sentada numa sala de aula, de uniforme da faculdade, sorrindo radiante. Esta é Josefa. Trabalhava comigo limpando escritórios. Hoje ela está no 2º semestre de administração, com bolsa integral paga pela empresa. Aos 50 anos ela voltou a estudar porque alguém finalmente acreditou que ela tinha potencial. Aplausos espontâneos ecoaram pelo auditório. Marina aguardou o silêncio voltar. E tem mais. Roberto, que limpava os banheiros do 20º andar, descobriu que tinha talento para a tecnologia. Hoje ele trabalha no departamento de TI e está fazendo engenharia da computação. Cleusa, que aspirava os tapetes, sempre foi boa com números. Agora ela trabalha no financeiro e faz contabilidade à noite. Marina parou no centro do palco. Em 6 meses, 12 funcionários da limpeza foram promovidos para outras áreas. Não por caridade, mas porque sempre tiveram competência. Só precisavam de uma oportunidade. Na plateia, uma estudante levantou a mão. Professora Marina, como a empresa reagiu a todas essas mudanças? Matheus Santana, o mesmo homem que tentou me humilhar, agora é meu maior apoiador. Ele aprendeu que subestimar pessoas é o erro mais caro que um empresário pode cometer. A empresa ganhou não só em produtividade, mas em respeito e reconhecimento público. E outro estudante perguntou: e como foi lidar com a mudança tão radical na sua vida? Marina respirou fundo antes de responder. Foi libertador. Vocês não fazem ideia do peso que é fingir ser menos inteligente do que você é. Durante esse tempo eu me diminuí para não incomodar ninguém. Escondia meu conhecimento como se fosse uma doença contagiosa. Ela caminhou até a beirada do palco, mais próxima da plateia. Mas aprendi algo importante. Quando você para de se esconder, o mundo inteiro muda ao seu redor. As pessoas começam a te ver de verdade. As oportunidades aparecem. A vida se torna o que sempre deveria ter sido. Um rapaz na primeira fileira levantou a mão. Professora, o que a senhora diria para alguém que está passando por uma situação parecida? Marina sorriu com carinho. Diria para não desistir nunca. Pode parecer que o mundo conspirou contra você, que não há saída, que você vai ter que aceitar menos do que merece para sempre. Mas um dia, alguém vai te dar uma chance. E quando esse dia chegar, você precisa estar preparado para mostrar tudo o que sabe. Ela fez uma pausa, olhando para os 1.200 rostos jovens à sua frente. E, principalmente, nunca subestimem ninguém pelo trabalho que a pessoa faz. O faxineiro da sua empresa pode falar 3 idiomas. A recepcionista pode ter formação em engenharia. O entregador pode estar terminando uma pós-graduação.
Todo mundo tem uma história, todo mundo tem potencial. Os aplausos começaram devagar e foram crescendo até se tornarem uma ovação em pé. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, lembrando de como estava 6 meses atrás. Após a palestra, Marina foi cumprimentada por dezenas de estudantes. Muitos contaram histórias próprias de preconceito e superação. Outros perguntaram conselhos sobre carreira. Uma garota tímida se aproximou e sussurrou: "Professora, minha mãe trabalha como doméstica. Vou mostrar sua história para ela. Talvez inspire ela a voltar a estudar." Do lado de fora da universidade, Matheus estava esperando Marina no carro. Nos últimos meses, eles tinham desenvolvido uma parceria de trabalho sólida e uma amizade genuína. Ele tinha insistido em acompanhá-la à palestra. "Como foi?" ele perguntou quando ela entrou no carro. "Emocionante", Marina respondeu. "Cada vez que conto nossa história, lembro de como tudo podia ter sido diferente." "Você se arrepende de alguma coisa?" Marina pensou por um momento. "Me arrependo de ter demorado tanto tempo para mostrar quem eu realmente era. Mas não me arrependo do que passou. Aqueles 3 anos me ensinaram humildade, me mostraram como é estar do outro lado, me deram perspectiva que eu nunca teria se minha carreira tivesse sido fácil desde o início." Matheus sorriu. "E eu aprendi que ser dono de uma empresa não me dá o direito de tratar ninguém mal. A lição mais cara e mais valiosa da minha vida." Eles dirigiram em silêncio até a casa de Marina. Era uma casa simples, mas confortável, onde ela morava com a mãe. O tratamento médico havia sido um sucesso completo, e Dona Rosa agora passava os dias orgulhosa demais da filha para caber dentro da própria pele. "Oi, mãe", Marina disse ao entrar, dando um beijo na mulher de cabelos grisalhos que estava assistindo televisão. "Oi, minha filha, como foi a palestra?" "Muito boa. 1.200 pessoas ouviram nossa história." Dona Rosa sorriu. "Seu pai estaria tão orgulhoso. Sempre soube que você ia longe." Naquela noite, Marina se sentou na varanda da casa, olhando as estrelas. Pensou em como a vida tinha dado uma volta completa. 6 meses atrás, ela dormia exausta depois de limpar escritórios o dia inteiro. Hoje, dormia satisfeita depois de inspirar centenas de pessoas. O celular tocou. Era uma mensagem de Josefa. "Marina, passei na prova de cálculo. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava." Marina sorriu e digitou de volta: "Eu sempre soube que você conseguiria. Orgulhosa de você." Outra mensagem chegou, dessa vez de Roberto. "Diretora, consegui o estágio na Google. Começou segunda-feira. Nunca vou esquecer que a senhora me deu a primeira oportunidade." E mais uma, de Cleusa. "Marina, formei em contabilidade ontem. Minha filha chorou de emoção na formatura. Disse que eu era o exemplo dela." Marina guardou o celular e respirou fundo o ar da noite. Não era só a própria vida que tinha mudado. Era a vida de todas aquelas pessoas que tinham coragem de sonhar de novo porque alguém acreditou nelas. No escritório, a placa na porta ainda dizia: "Marina Santos, diretora internacional." Mas para ela, o título mais importante era outro: a pessoa que provou que todo mundo merece uma segunda chance, que aparências enganam e que às vezes a solução para nossos maiores problemas está bem na nossa frente, vestindo um uniforme que nos impede de enxergar. Marina tinha aprendido que não importa onde você está hoje. O que importa é a coragem de mostrar quem você realmente é quando a oportunidade aparece. E que a maior riqueza do mundo não é ter dinheiro, é ter dignidade, respeito e a certeza de que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nasceu para fazer. Ela olhou para as estrelas uma última vez e sorriu. Amanhã seria outro dia cheio de possibilidades, para ela e para todas as pessoas que ainda não descobriram seu próprio potencial.